Ok. Umas 10, 12 perguntas, mas o presidente do partido tem que ser questionado. Aslan, o PCdoB já se recuperou do desgaste que representou a passagem de Zózimo Chaparral pela prefeitura de Barra do Garças, ou o partido ainda está sangrando nessa questão? Não, o PCdoB durante 20 anos construiu um projeto que foi em torno, né, do camarada Chaparral, né? Desde a sua militância no movimento social, passando pelas eleições, 2 eleições de vereadores lá em Barra do Garças, foi o nosso candidato com 2 oportunidades a deputado estadual, foi o nosso candidato a prefeito, depois com derrota, depois com vitória, e aí por último não conseguimos o seu processo de reeleição. O Chaparral, de certa forma, ele, quanto prefeito, ele investiu basicamente em áreas sociais, né, na educação, pelas minorias, com relação aos indígenas, né, que compõem ali o Araguaia, e outros setores, né, principalmente na área da saúde e tal. Então, o Chaparral ele sempre manteve, tanto é que na última eleição ele teve basicamente a mesma votação que ele havia tendo do povo de Barra do Garças, né? O PCdoB só sente de que a gente não conseguiu um feedback com o Chaparral para acompanhá-lo como nós gostaríamos de acompanhar. A direção estadual e também a direção nacional do PCdoB gostaria de ter acompanhado melhor e de mais de perto aquela gestão, coisas que nós não conseguimos, um pouco por falha da direção do partido e também um pouco por conta da atuação e da forma de fazer política que o camarada Chaparral desenvolveu. Chaparral é filiado ao PCdoB, tem mantido contato... Continua no PCdoB? Continua no PCdoB, tem mantido contato frequente com a direção estadual, com a direção nacional. Chaparral está na Itália, terminando seu mestrado. Está ajudando a construir o Partido Comunista lá na Itália. Então é uma pessoa de que, para nós, teve essa questão junto à administração em Barra do Garças, mas em nenhum momento nós sentimos vergonha ou qualquer tipo de rejeição com relação à atuação do camarada, né? Então, nós não temos esse problema com relação à administração. Tem problemas internos, porque nós gostaríamos mesmo de ter acompanhado mais de perto a administração, coisa que nós não conseguimos fazer isso. Com essa debacle aí do Chaparral, como é que ficou a estrutura do PCdoB no Estado? Prejudicou muito, deixou de avançar como avançava no ritmo, na medida que chegaram à prefeitura. O crescimento do partido certamente se projetava como muito bom, né? E vem essa coisa, denúncia, processos. Como é que ficou hoje o PCdoB em Mato Grosso? Não impactou, por mais essas denúncias com relação ao camarada, que é um pouco a característica do município de Barra do Garças, né? É uma disputa muito acirrada com famílias tradicionais, com setores ligados a famílias tradicionais muito bem organizados. Isso não impactou na construção do partido. O PCdoB hoje, de certa forma, organizado em 32 municípios aqui no estado de Mato Grosso, sua grande maioria com comissão provisória, mas nós conseguimos ter um avanço significativo nos municípios polos, né? Hoje nós temos perspectiva de eleição de 6 a 8 vereadores, inclusive aqui na capital, né? Nós temos uma direção consolidada que tem reunido com frequência seus fóruns, praticamente mensalmente, frequência seus fóruns. Na última conferência nossa, nós tivemos participação de 17 municípios com delegações, que foi agora em 2011, novembro de 2011. Então, na verdade, com relação ao crescimento e fortalecimento do partido, não houve um impacto, não existe uma relação entre a administração do Chaparral e o crescimento do partido. Nós tivemos, depois da administração Chaparral,
um processo eleitoral que foi com a professora Janete, que obteve 194 mil votos para deputada federal, para senadora. Depois nós tivemos agora, em 2010, a eleição de deputada federal, onde a Ana Flávia teve quase 24 mil votos. Então, na verdade, o PCdoB nunca havia conseguido uma votação expressiva, né, 194 mil votos para um partido comunista no estado, com a característica que é o estado do Mato Grosso. Então, não há esse impacto, pelo menos nós não vimos esse impacto com relação à administração ou os processos apontados por setores de oposição em Barra do Garças, na administração do Chaparral, com relação também ao crescimento, ao fortalecimento do partido. O militante, o afiliado do PCdoB, como é que seria o perfil dele? Quais são as principais bases sociais do partido? O pessoal tenta muito caracterizar o PCdoB aqui em Mato Grosso como um partido da universidade, dos grupos estudantis. Existe uma base social mais ampla? Na verdade, o PCdoB, na sua última conferência nacional, também no seu último congresso, tem apontado como um partido que está ampliando o seu arco de atuação, né? É um partido historicamente construído com base nos quadros, principalmente os quadros intelectuais das universidades, né, basicamente das universidades públicas federais, e também de militantes de movimento sociais de juventude e também de movimento comunitário, onde nós temos forte atuação frente à União Nacional de Estudantes, a União Brasileira de Estudantes e a Confederação Nacional da Associação de Moradores, e também dentro das universidades. Aqui no Mato Grosso, nós temos essa característica de ser um partido ainda, um partido fincado na universidade e no movimento de juventude, mas que tem ampliado, né? A grande maioria desses municípios, que eu falei, esses 32 municípios, a sua grande maioria, a sua base não está na universidade ou não está no movimento de juventude. A sua base está no movimento com servidores públicos, municipais, gente do povo, né, sindicalista, hoje com forte influência, com forte atuação no movimento rural, no sindicalismo rural. Então, nós conseguimos ampliar essa nossa atuação. E também as matizes que compõem a sociedade têm alterado um pouco esse quadro, né? Outras vozes têm se colocado, né? Como, por exemplo, no movimento LGBT, no movimento de cultura, no movimento negro, né? Então, nós temos, ao mesmo tempo, fazendo com que os nossos quadros, valorizemos os nossos quadros, né, para que a gente nunca não perca de perspectiva a questão da formação das ideias, do debate da teoria, da construção das ideias, mas também linkada diretamente, o que a gente chama de mergulhar nos movimentos sociais, para que a teoria e a prática do partido ela possam ser convergidas, e também aí nós acreditamos que dessa forma o fortalecimento do partido. Então, claro, nós temos forte aqui no Mato Grosso, ainda forte influência do movimento estudantil. Basicamente, nós, há militantes nossos na rede do movimento estudantil secundarista universitário, atuamos nos institutos federais, nas universidades federais, nas universidades particulares, nos centros, na educação básica como um todo, no sindicalismo rural, nós temos camaradas nossos que estão na FETAGRE, estão nos outros sindicatos rurais dos municípios, e dentro da universidade, como professores, servidores federais, servidores públicos. Hoje nós, e também de forma significativa no movimento comunitário. E a estrutura do partido, como é que ele se sustenta e tal? Ele vive basicamente do fundo partidário, da doação da militância? O partido ele tem um sistema nacional de contribuição, onde membros da direção e filiados contribuem diretamente nesse sistema nacional. Parte dessa contribuição fica com a direção nacional, e outra parte, a maior parte do bolo vem para os estados, né? E também nós temos uma ajuda da direção, a partir de agora nós temos uma ajuda da direção nacional, até que o partido aqui tenha condições de manter,
manter-se, né, através das suas doações, através das suas mobilizações da militância, né. Hoje nós temos uma sede ali, uma sala que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, né, onde e o custo dessa sala é o suficiente, e o que nós conseguimos mobilizar de recurso é o suficiente para pagar essa sala e a manutenção dessa sala. O PCdoB tem a origem, né, como todos os partidos comunistas, no manifesto lá. Karl Marx e Engels. E eles não acreditavam muito na via parlamentar, contavam com uma derrubada violenta do poder, no interesse da classe trabalhadora. Como é que se relaciona hoje a prática do PCdoB com esse manifesto de origem? Nós temos o manifesto do Partido Comunista ainda como que é um dos nossos referenciais teóricos, né? Não só o manifesto, como também os outros escritos, né? Dos Marx, né? Engels, né? E também de outros pensadores que construíram o movimento comunista no mundo inteiro, né? Claro que guardadas as suas dentro da realidade objetiva concreta e no momento histórico de cada país, de cada situação, né? Nós temos atualmente alteramos o nosso manifesto, o nosso programa socialista, né? Sem perder sem perder de vista a perspectiva da construção do socialismo. Nós reafirmamos a construção do socialismo, né? Só que no último manifesto nós apontamos um novo programa de desenvolvimento para o Brasil, né, linkada com a realidade que hoje que o Brasil vive, né. Basicamente nós temos 3 pilares, que são os movimentos sociais, o debate da ideia e também a disputa institucional, né. Nós somos um partido político, né, e em períodos de democracia, de não exceção, nós nos organizamos quanto partido político, disputamos o processo eleitoral, né, para participar também do poder, né, na via institucional. Né? E em períodos que nós não participamos de via institucional, nós atuamos no movimento social e também no debate das ideias. Então o manifesto do Partido Comunista é um manifesto que nós temos como referencial teórico, assim como os outros escritos aí dos pensadores marxistas. Você acha que o Brasil já superou aquela fase da caça aos comunistas? Acho que já alterou, né? A prova disso que na última eleição, acho que uma referência que nós temos, basicamente são os movimentos sociais, né? Onde como camaradas nossos nunca esconderam que são comunistas e são representantes dos seus segmentos, né? Ou seja, nos sindicatos, ou seja, nas associações, são referenciais nossos. Então o povo enxerga aquela pessoa como uma pessoa que defende o socialismo e na perspectiva da construção de um outro regime, que é o regime socialista, né? E na última eleição nós fomos o 5º ou 6º partido mais votado no país, né? Em estados, por exemplo, como São Paulo, nós tivemos 7 milhões de votos, né? Tivemos 7 milhões de votos. Então já está superado, né? Eu acho que, na verdade, assim, que a gente chama da grande mídia, né? Que setores, né? Dominam essa grande mídia, talvez outro foco de embate não seja mais os comunistas, né? Não seja mais os comunistas. Eu acho que os comunistas já deixaram de ser, para essa grande mídia que constrói, tenta construir esse conceito coletivo, não ser mais o principal foco. E também nós vivemos um momento de áreas de democracia no país, onde a gente, mesmo que tenha esses setores que dominam a grande mídia, mas nós temos outros instrumentos, outros mecanismos para conseguir chegar até no coração e na mente das pessoas, né? E já está superado muitas daquilo que foi colocado pelos comunistas com relação àquilo que queimava a igreja, né, que era todo mundo era ateu, comia criancinha, eu queria dividir a sua vaquinha. Isso já está superado. Né? Acho que deram um fôlego para a gente nesses últimos
nesses últimos anos aí, com relação, e também a atuação dos próprios comunistas tem demonstrado isso, né? O nosso ministro, que é o ministro do Esporte, Aldo Ribeiro, é um dos ministros que o povo brasileiro tem mais confiança, segundo pesquisas de opinião. Mas isso não impediu, antes do Aldo Ribeiro, um ataque duro ao PCdoB na gestão do Orlando Silva. Claro. Naquele momento foi um momento em que a grande mídia, a partir da imprensa golpista, como fala, né, tentava justamente fazer recuar esse avanço do PCdoB, a sua implementação maior. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que ele também tinha um partido que tem crescido, né? Uma capital como Porto Alegre, nós temos perspectiva concreta de eleger Manuela Dávila. Nós temos perspectiva concreta de eleger Vanessa Graziotin em Manaus, prefeita de Manaus. Então, há um crescimento exponencial do partido. E sem dúvida que o Orlando não era só, estava cotado para ser não era só manutenção do Ministério dos Esportes, como também para ser autoridade olímpica, né? Era para ser autoridade olímpica, era para ser a pessoa, né, que estaria conduzindo a construção das Olimpíadas do Brasil em 2016. E isso tem um impacto significativo. Isso tem impacto, não só aconteceu com o ministro Orlando, mas também com outros ministros, frente ao Ministério da Cultura, frente ao próprio Ministério do Meio Ambiente, onde setores atacam na perspectiva de poder diminuir ou menosprezar aquela liderança política. E tinha outros viés também, né? Naturalmente, com a saída do Orlando, haveria possibilidade, a permanência do PCdoB no Ministério dos Esportes. E talvez o nome seria Manuela Dávila, com o deslocamento da Manuela Dávila da disputa de Porto Alegre. Mas o partido sabiamente conseguiu construir o ministro Aldo, né, que já ocupou outros ministérios, né, foi presidente do Congresso da Câmara Federal e com muita habilidade tem construindo aí essa questão, principalmente da Copa do Mundo, a relação com a FIFA. Vamos agora para Cuiabá aqui. Muita gente estranhou a opção do PCdoB pelo apoio a Carlos Brito. Depois havia uma conversação com o Lúcio, havia uma conversação com o Paulo Mendes. Você podia historiar essa caminhada? Por que aproxima aqui, não deu certo? E chegando a essa conformação agora? Na última conferência nossa em 2011, os nossos delegados e delegadas tiraram algumas orientações para as eleições de 2012. Uma delas, basicamente, seria como prioridade a questão da eleição de vereadores e vereadoras no Mato Grosso, principalmente nas principais cidades, na construção da candidatura da camarada Ana Flávia como prioridade do Estado, e também o arco de aliança nosso seria em torno dos partidos da base de tentação do governo Silval, que o PCdoB participa, e também do governo da presidenta Dilma. Então, automaticamente, 2 ou 3 partidos estariam fora dessa perspectiva, que seria o PSDB, o DEM e o PPS. Com ressalva em alguns municípios onde a construção da política no município possa significar, guardadas a devida realidade de cada município, claro, com aval aí, com avaliação da direção estadual. Então nós começamos a construir a nossa aliança aqui em Cuiabá e em outros municípios através dessa perspectiva. Então nós teríamos que criar um cenário onde essas orientações pudessem convergir. Então, na verdade, aqui em Cuiabá nós temos, acho que com mais força, a construção do projeto eleitoral e a construção do projeto de poder, Então, o que significa isso? Do projeto eleitoral através de uma candidatura forte, a candidatura da Ana Flávia, uma candidatura há 2 anos atrás ela foi a nossa candidata federal, teve 23 mil votos, 719 no estado do Mato Grosso, e também teve aqui em Cuiabá em torno de 13 mil votos, quase 14 mil votos só em Cuiabá. Então é uma candidatura, claro que guardadas as proporções, a realidade de cada eleição, na eleição para deputado federal havia 90 candidatos, agora para vereadoras, para vereadores, para a Câmara de Cuiabá são 500 e poucos candidatos. Então é uma outra eleição,
mas é uma candidatura onde que nós teríamos o recall aí da eleição passada e pode ser uma candidatura forte, nós estamos apostando nisso. E também nós temos um projeto de poder, o PCdoB, nós falamos, até brincamos, que os nossos militantes não estão no partido para fritar bolinho, né? Ele quer, nós temos uma perspectiva de participação no poder, né? No sentido de você poder implementar aquilo também que nós pensamos para a nossa sociedade. Um exemplo, hoje nós participamos da Secretaria Municipal de Juventude, através da nossa secretária, que é a Patrícia, né? E o partido tem implementado ali algumas ideias que nós pensamos para a juventude, não só em Cuiabá, mas também no Brasil, como vai ser a construção do Conselho Municipal de Juventude, que desenhe a questão do projeto e de políticas públicas para a juventude para o município de Cuiabá. Então nós também desejamos participar do poder, desejamos participar da administração municipal, assim como participamos da direção da administração estadual e nacional. Então nós começamos a construir esse cenário dentro dessas perspectivas aí colocadas. Nossa conversa primeira foi com o Lúcio Cabral, então o vereador Lúcio Cabral, né? Ele apresentou sua candidatura, desejava que o partido participasse da sua candidatura, e nós colocamos, né, aquilo que todo partido coloca, toda a construção política coloca, que seria a questão primeiro dissemos que dentro do partido, dos nossos filiados, o Lúcio Cabral tinha excelente trânsito, né? Os nossos militantes o enxergava como um representante, um bom representante na Câmara Municipal, e que poderia construir um bom mandato para prefeito de Cuiabá, né? Então, perante os nossos militantes, o nome do Lúcio Cabral seria um nome saudável para que a gente discutisse com os nossos filiados. E nós colocamos em que o PCdoB desejava participar da construção da sua candidatura, né? Participava, no caso de vitória, né? Gostaria de ajudar na administração de Cuiabá, né? E com relação à chapa proporcional, o PCdoB desejava disputar as eleições proporcional na chapa do PT. Na chapa do PT. Coligando na chapa do PT, né? Seria PT e PCdoB, e naturalmente, se só houvesse só PT e PCdoB, o PCdoB indicaria a vice do Lúcio Cabral. Então havia essa conversa. O Lúcio apontava de que aquilo que o partido estava colocando era plausível, né? Estava dentro daquilo que se converge no processo político. E ficamos de conversar. Ele apontou algumas dificuldades na construção da sua candidatura, né? Apontou algumas dificuldades que talvez teria na construção da ida, talvez, do PCdoB na chapa do PT, e ficamos de conversar futuramente, né? Nós conversamos também, abrimos um diálogo a pedido, a convite, e também construído por nós com o PSB, através da candidatura do Mauro Mendes, né? Nós colocamos também as mesmas situações e falamos que havia conversado com o Lúcio, não um processo de negociação, de leilão do partido, mas, né, de construção do governo. E também nós colocamos, principalmente, caso o PCdoB fosse nesse processo de construção com o Mauro Mendes, o PCdoB era desejoso de participar da chapa do PSB. Coligação proporcional com o PSB, na perspectiva também da gente manter a sua tática de eleição. A tática da eleição, né? Então, e depois nós conversamos com o PMDB, o PMDB nos convidou, né? E a conversa avançou um pouco mais. Tivemos uma resposta já positiva com relação à participação na chapa do PMDB, né? A indicação do vice, se fosse PMDB, PCdoB, e talvez os partidos com totó, né? E garantimos o nosso tempo de televisão, que para nós é muito precioso, né? Também havíamos apresentado isso tanto para o PSB quanto para o PT, e aí havia essa construção, e aí nós declaramos apoio já naquele projeto do totó, né? Nós acreditávamos que era um projeto onde o totó é um cara que
talvez no Mato Grosso, é um cara que conhece a realidade não só daqui de Cuiabá, do Mato Grosso, mas da América Latina e do mundo. É um cara que, quando nós, comunistas, quando mais precisamos do Totó, ele esteve junto, que foi no caso do Fora Collor. Na época, quem não sei se lembra, mas existia a UBS do B e a UBS do 8, a UBS que tinha militância do PCdoB e a UBS que era militância do MR8. E houve no Fora Collor, houve a unidade dessas duas frentes. Então nós conseguimos, de forma significativa, construir essa unidade, e o Totó foi fundamental nisso. Então o Totó é uma pessoa que também nós temos grande apreço, e poderíamos ter ali um cenário para fazer campanha, para disputar as eleições majoritárias e também para disputar as eleições proporcionais, com a garantia do tempo de televisão, né, e todas as condições. Aconteceu de que houve uma conversação entre o PT e o PMDB, né? Na verdade era toda uma construção que a gente gostaria desde o começo. Na verdade o desejo do PCdoB é que havia uma grande aliança entre PSB, PMDB, PR, o bloco mesmo, né? O bloco mesmo, PT, todo mundo junto, resolveria no primeiro turno, venceria toda a base aliada. Isso era o nosso desejo, né? E nós conseguimos, de certa forma, nós ajudamos na construção da aliança PT e PMDB, né? PT e PMDB. E aí, quando houve a questão, e naturalmente o PCdoB estaria naquele bloco, né? Mas houve uma situação... Rechaçaram a coligação na proporcional. Isso, houve uma situação de que no dia da coligação, que foi no dia da apresentação, no sábado, né? Nós apresentamos tanto para o PMDB quanto para o PT de que o PCdoB iria para a coligação atualmente, alinhado e tal. Nós teríamos aqui a presidenta da Copa, o governador da Copa, o ministro da Copa no palanque do Lúdio, mas o PCdoB também tem um projeto eleitoral e nós não iríamos brincar na construção desse projeto eleitoral, que é a eleição da camarada Ana Flávia, que para nós eu acho que vai significar muito, tanto para o PCdoB, também vai significar muito para Cuiabá. E o PT ficou de conversar e eles teriam uma reunião saindo dali, e depois o presidente estadual do PT ligou para mim dizendo que a reunião havia aprovado por unanimidade que não aceitaria a coligação do PT com os outros partidos na proporcional. E aí isso para nós foi muito, nós enxergamos isso de forma muito negativa, a direção enxergou isso de forma muito negativa, principalmente pelo fato de ter sido aprovado por unanimidade, né? Poderia ter sido aprovado por maioria, mas não por unanimidade, sendo que tinha... Descartaram vocês completamente. Descartaram. Aí, na verdade, nós entendemos depois de que o projeto do PT, pelo menos a nossa leitura, de que o projeto do PT é um projeto proporcional. O projeto do Lúdio, valoroso, companheiro e tal, é um projeto majoritário. Há diferença nisso. Eu acho que há diferença nisso, né, de que seria um movimento interessante, né, essa construção, mas eles fizeram a opção de poder garantir. Nós avaliamos que o PT faça 2 vereadores hoje. O PT vai ter 7 minutos na majoritária, disposição do 13, e 3 minutos na proporcional, disposição do 13. Então vão ter 10 minutos. Na nossa avaliação, o PT e o PSDB têm um número muito grande de votos de legenda, o que isso vai fazer com que vai ajudar a chapa do Partido dos Trabalhadores de eleger, né? Pode chegar a 2 vereadores ou vereadoras, né? Pode chegar a 2 vereadores ou vereadoras em Cuiabá, né? Então para nós seria um cenário interessante para disputar junto com a Ana Flávia, né? E nós não iríamos tirar 2 vagas do PT. Se fosse o PCdoB, nós não sabemos se a Ana Flávia vai ter a votação, nós só vamos saber o dia 7. Nós estamos construindo para que ela tenha uma votação. Deixa o reconhecimento deles, que vocês são fortes. Sim, claro. Com medo de... Claro, né? E aí foi a construção junto ao Carlos Brito, né? O PSD
tem nos apoiado, isso pesou muito também, tem nos apoiado em principais cidades, por exemplo, em Porto Alegre. O PT não nos apoia em Porto Alegre. O vice do PCdoB em Porto Alegre é do PSD. Né? Em Manaus, o PSD, o governador do PSD, apoia a nossa candidatura. Nós vamos a nossa candidatura em Manaus, que é a Vanessa Graziotti. Então, de certa forma, há e também o PSD está no arco de aliança, tanto daqui do governo do Estado, quanto não estaria fora daquilo que foi decidido na nossa conferência. Vocês vão apoiar o Patrus agora? Né? Em Belo Horizonte. Né? Então é possível, e o Carlos Brito, é a figura do Carlos Brito. Né? Foi a mesma decisão, aquela decisão em 2008, quando nós apoiamos o Wilson Santos. Existia uma convergência, foram inúmeras reuniões, né? Inclusive com a participação da direção nacional. O PSDB apoiou o Chaparral em Barra do Garças, o que lhe deu ali em torno de 5 minutos de tempo de televisão. Vocês sabem que o tempo de televisão é precioso no processo eleitoral. Né? E aqui era muito mais pela figura do Wilson Santos, pela relação que o Wilson Santos teve com o PCdoB no Congresso Nacional. Né? Votou com a gente, com a bancada do PCdoB, em inúmeros projetos, inclusive alguns contra o próprio Fernando Henrique Cardoso. Né? Então isso pesou muito. E aqui, no caso do Carlos Brito, é uma pessoa que pelo menos na relação com o PCdoB, com a militância do PCdoB, nunca houve divergência. Nós temos uma forte relação com o movimento comunitário de onde o Carlos Brito é oriundo. Né? Então é uma pessoa que tem uma certa proximidade conosco, e também o partido, o PSD, de certa forma, tem apoiado o PCdoB em algumas alianças. E as condições apresentadas também para os outros partidos foram prontamente aceitas aí pelo PSD. Nós estamos na chapa do PSD, é uma chapa fortíssima. Houve a coligação, está o PSD e o PCdoB na proporcional, é uma chapa fortíssima, né, onde você tem grandes puxadores de votos, como é o caso do Pop, que é vereador em Cuiabá, teve 5 mil e poucos votos na eleição passada. Ele está liderando as pesquisas para vereadores, deve superar essa casa dos 5 mil e poucos votos. Tem o Toninho de Souza, teve 3 mil e poucos votos na época pelo PDT, hoje está no PSD. O Edivar, que teve 4 mil e poucos votos para vereador, então são grandes puxadores de votos. E outros nomes, né, como o próprio João Manuel e Ana Flávia. Então. Ana Flávia hoje, nós garantimos com relação ao tempo de televisão, ainda não está decidido qual é esse tempo, né, porque o TSE ainda não liberou a matemática do tempo de televisão, mas nós vamos preservar o tempo de televisão do PCdoB, né, para que nós temos 2 candidaturas, que é da Ana Flávia e do professor Biro. Né? Então essas nossas 2 candidaturas vão dividir o nosso tempo de televisão. É uma chapa forte, onde nós acreditamos que deva eleger de 4 a 5 vereadores e vereadoras, e onde a perspectiva na Flávia, na última pesquisa, ela tem feito pelo site aqui de Cuiabá, né, feito pelo Instituto aqui de Cuiabá. KGM? Não, foi pelo Mark, né? Pelo Mark. RD News. Ela está pontuando lá em 5º, né, no geral, e 3º da coligação. Isso ainda nem começou o processo, a campanha em si. Então é um cenário que foi construído dessa forma. Então, no outro processo é todo com o Mauro, não? O Mauro aceitava? Não. Ele não aceitava? Não, também não houve não houve um aceite com relação à coligação, né? Porque a Ana Flávia, de certa forma, ela impõe, ela teve 13 mil votos, né? Ela tem uma militância assim, tanto PT como PSD ficaram temerosos de ela modificar. Sim, até entendível, né? Até entendível. Você tem que converger ali com o partido, né? O PCdoB é legal, é alinhado de primeira hora, mas tudo bem, mas minha opinião primeiro, né? Aquela velha história, né? É um projeto, mas eu acredito que tanto o Partido dos Trabalhadores quanto o próprio PSB poderia, neste momento, retribuir aquilo que o PCdoB sempre fez. Que quando nós não tínhamos uma candidatura forte, isso foi com a Janete também, com a professora Janete,
Quando nós não tínhamos uma candidatura forte, o PCdoB sempre era alinhado à primeira obra, porque nós contribuímos com 300, 400, 500 votos, né? Agora, quando a gente tem uma candidatura forte, isso não foi recíproca. Agora, que nós mais precisaríamos era nesse momento. Então, mas é entendível, não temos mágoa, receio, mantemos relação política com todos os partidos, porque inclusive talvez tenha segundo turno, né? E não existe, não só vai ter essa eleição aqui. Daqui a 2 anos tem uma próxima eleição, o partido deva estar esse agredência. 42. Mas essa coligação do PSD coloca o PCdoB numa mesma chapa com o deputado mais processado por corrupção do Estado, que é o Geraldo Ilha. Como é que vocês avaliam isso? Tudo isso também foi analisado, foi pensado, né? Se havia um impacto com relação ao impacto, qual seria, como que seria essa relação, né? Nós até agora nós não conversamos com o Riva, né? A construção do arco de aliança não passou pelo deputado Riva, pelo menos na relação com o PCdoB, né? Pelo menos na relação com o PCdoB. O deputado está respondendo a esses inúmeros processos, né? Muitas vezes já foi afastado da sua direção, né? A gente acredita que a justiça ela vai julgar isso, né? Então nós não temos uma relação com o deputado Riva. Ele é o atual presidente da Assembleia, inclusive com apoio de partidos, né? De que talvez não deveria, né? Pela sua história não deveria estar apoiando, mas o PCdoB acredita que o deputado Riva é um filiado ao PSD, é a principal liderança do PSD no Estado, né? E o PSD compõe essa base de aliança do governo, e nós estamos apoiando aqui o PSD e também a candidatura do Carlos Brito, né? A militância, a membros, né, do PCdoB que acredita, né, de que essa relação é uma relação que poderia impactar, né? Mas nós temos também um certo respeito, né, ao deputado pelo mandato que ele tem, pelo fato de ser presidente de uma instituição. Nós nunca tivemos relação direta com o deputado, nem enquanto presidente, apesar de que agora no aniversário do partido ele sugeriu que fosse feito uma sessão solene por conta dos 90 anos do partido, e só não foi realizada por conta da agenda do ministro Aldo aqui, mas nós iríamos realizar essa sessão solene a pedido da presidência da Assembleia Legislativa. Vocês estão na disputa em Cuiabá, né? E que projetos, que ações vocês defendem que seja feito aqui nessa capital para melhorar a vida dos cuiabanos? Vocês certamente também devem ter uma atuação no Conselho Político lá do Carlos Brito, ou vocês não participam disso? Assim? Não, a diferencia a campanha do... Nós participamos, o candidato Carlos Brito, né, ele organizou toda o seu núcleo de sua administração da campanha, e também seu núcleo político, que é composto aí pelos partidos que o apoiam, né? O partido PCdoB tem participado da construção do seu projeto de governo e também na orientação política da construção da candidatura, né? O PCdoB, ele defende aquilo que a gente colocou no nosso documento, cidade mais humana, né? Que a gente não olha só na perspectiva das obras públicas, né? Principalmente aqui pelo fato de ser uma cidade que vai ser sede da Copa do Mundo, e vai ser de construção de grandes estruturas, né? Mas o nosso foco, o nosso local de atuação é na construção de programas e projetos que mexam e tratam diretamente com a vida das pessoas, né? Principalmente com relação à saúde, à educação, à geração de emprego e renda, e de políticas públicas para setores como a questão da juventude, a questão das mulheres, a questão que a gente chama, né,
convencionou chamar de minorias, né? Negros, LGBT e outros setores que compõem a sociedade cuiabana, né? Então o PCdoB ele tem a nossa atuação frente à Câmara Municipal através da Ana Flávia ou através do professor Biro, ou quem sabe com a eleição dos dois, né? Vai ser ao mesmo tempo de cumprir aquilo que é papel do vereador, que na verdade esse negócio de fiscalizar, né, de fazer com que o orçamento seja um orçamento que seja visado muito mais para a questão de investimentos sociais do que investimento em asfalto necessariamente, ou só em obras de infraestrutura, né, ou de construção de prédios, né, mas também seja de debate de altivez, ou seja, que a gente possa trazer para dentro do município de Cuiabá debate com relação à qualidade do transporte coletivo, a questão do aterro sanitário, né, a questão do atendimento do Sistema Único de Saúde, valorização do Sistema Único de Saúde, da questão com relação ao fornecimento de água e tratamento de esgoto, para que a gente consiga atingir 100% de fornecimento de água, fornecimento de esgoto de preferência, e aí o esforço é para que seja através de uma empresa pública que possa acessar e que o povo e também a administração possa ter total controle, né, com relação ao transporte público e à mobilidade urbana, para que a gente tenha um trânsito que não só pense nos carros e motos, mas também pense com relação ao pedestre, e também que nós tenhamos aí um transporte coletivo que seja digno do usuário e que não seja tão oneroso como é atualmente. Então, ao mesmo tempo que deva fiscalizar a questão da atuação do Executivo, seja o Carlos Brito, prefeito, que é o nosso desejo, nós vamos trabalhar para isso, ou seja, um outro candidato que está colocado, que vença o processo eleitoral, né, além de fiscalizar a atuação do Executivo, nós também vamos trazer e fazer com que os nossos representantes do PCdoB na Câmara Municipal possam trazer esses grandes debates, né, que possa pensar Cuiabá só num período de 4 anos, mas também possa pensar Cuiabá num período mais longo, né, não só de organização, mas também de modernização dessa cidade que cresce de forma exponencial, né? Então, dessa forma que o PCdoB tem atuado frente à candidatura do Carlos Brito, e também é dessa forma que nós estamos discutindo com nossos candidatos, nossa candidata a vereadora Ana Flávia, nosso candidato Biro, para que nós possamos aí levar a ideia do PCdoB e também ao mesmo tempo ouvir a ideia do povo, para que a gente possa conseguir conquistar corações e mentes e tenhamos resultado positivo nas eleições, né? Que seja voto, né? Que a gente tenha, na verdade, ganha. Nós precisamos vencer as eleições, né? Dos 25 da cadeira, nós colocamos 2 nomes à disposição e desejamos conquistar essas 2 cadeiras. Perfeito. Quais são as suas credenciais? Você é professor? O que você faz profissionalmente? Eu sou formado... Aslan, o que é Aslan? Aslan Sebastião Coelho Galvão, né? Aslan Galvão. Eu sou formado em História, né, pela Universidade Federal do Mato Grosso, né, lecionei um período, agora estou à frente do partido e tenho, nesse último período, ocupado algumas tarefas do partido junto à administração municipal e agora estadual. Você é secretário de juventude? Não, hoje eu atuo na Secretaria das Cidades, lá no setor de habitação. Das cidades, do município? Do Estado. Secretaria de Estado das Cidades, né? No setor de habitação, e também lá, apesar que não é um cargo de primeiro, segundo escalão, mas é um espaço importante para que a gente possa desenvolver e alavancar outros programas, né? Um deles, por exemplo, é fazer com que na área de habitação nós possamos fazer o que a gente nós estamos agora coordenando um projeto para fazer casas. As coisas dos conjuntos habitacionais, as coisas lá por essa secretaria. Por essa secretaria. Aquele sorteio e tudo. Não só sorteio, mas também tem muitas coisas que não aparecem. Por exemplo, as casas lá em Mato Cavalo. Nós estamos com um projeto, lá são 516 famílias, por dizer, quilombolas, os indígenas, né, famílias que estão em situação de área de risco, né, então tudo isso, implementar o programa Minha Casa Minha Vida na sua plenitude, né, que tem sido um dos papéis que a gente tem desenvolvido na Secretaria.
Perfeito, então deu aqui 1 hora. É isso. Nós vamos tentar publicar, todo final do jornal é semanal.